Pessoal, tudo bem? Mais um IlhaCast. Hoje eu tô aqui com o Fábio Ramos, cofundador da Arpejo e da Ovo Filmes. Um cara que eu admiro muito, inclusive. Vamos falar sobre isso juntos, Fábio. Bem-vindo, obrigado por topar o convite primeiro. Obrigado aí. Legal, Bruno, obrigado. Também admiro muito o seu trabalho. Já rodamos algumas coisas juntos aí. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Tá. Para começar, cara, eu já preparei o território já. Tem uma pergunta para você já de primeiro que eu deixei anotada ela certinha já. Bora. Que eu acho que eu sei a resposta. Você é apaixonado por comunicação, pelo que você faz? Você gosta mesmo do que você faz? Cara, eu sou extremamente apaixonado por comunicação. Não me vejo fazendo outra coisa na vida. E eu acho que esse é o grande diferencial, tanto da Ovo Filmes quanto da Arpejo, sabe? Não é só um negócio, não é só para fazer dinheiro. É de fato porque a gente gosta disso, tem paixão por isso. E quando você cria, desenvolve com essa paixão, você dá profundidade. E profundidade gera resultados positivos, né? Assim, e hoje eu acho que quem é apaixonado também consegue ver pessoas que também são apaixonadas pelo trabalho, né? Cara, e eu acho que esse é o grande diferencial de qualquer profissão, qualquer área, né, que você atua. Se você de fato tem paixão, e a paixão não é necessariamente uma coisa que você nasce com ela, você pode desenvolver ela. Às vezes você entra numa área que não é tão... você não imaginou trabalhar nisso, mas acaba que o mercado te leva para lá. É possível desenvolver essa paixão e você conseguir, de fato, fazer um trabalho primoroso, diferente, né? Sim. Porque na comunicação e na publicidade é isso, né? A gente precisa, de fato, encontrar o lugar diferente, o caminho não trilhado. E aí tem que ter paixão, cara. É aquela ideia que você tem no banho, que antes de dormir, é uma solução que você encontra em horários não convencionais. Não é para fazer romantismo aqui de que a gente tem que fazer hora extra, trabalhar 24 horas por dia. Não, mas se você ama o que você faz, você pensa nisso o tempo todo. Você consome filme, você consome arte, os lugares que você vai, tudo serve como combustível para você poder criar alguma coisa melhor, desenvolver um trabalho melhor. Então, é a paixão que move isso. E acho que combustível e referências talvez é o assunto mais recorrente desse podcast aqui, que a gente fala de consumir coisas além disso. Mas assim, o que eu queria entender também, você teve que ter uma coisa a mais além disso, que você é um empreendedor também, né? Essa coisa de fundar uma agência, ela requer um outro tipo de observação, outro tipo de conhecimento de trabalho. Sim. E você se jogou nisso, adquiriu esse conhecimento antes. Como foi essa tua parada de empreendedor? Trabalhar a comunicação, beleza, é uma coisa. Agora, erguer uma agência é outra parada. E talvez essa é a parte mais chata do meu trabalho, sabe? Eu acho que todo publicitário que resolve abrir uma agência, todo comunicador que resolve empreender, né? Seja uma produtora de filme, seja uma agência, seja uma assessoria de imprensa, provavelmente ele é um cara que tem o seu talento para alguma coisa ali, seja para criatividade, seja para atendimento, planejamento. Mas quando o negócio começa a crescer, você deixa de ser publicitário e você se torna administrador. Essa parte é difícil pra gente, viu? Porque os meus sócios, a galera da minha agência, eles ficam até um pouco bravos comigo, porque eu quero me envolver em tudo, sabe? Eu quero participar da criação, eu quero participar do planejamento de mídia, eu quero participar do atendimento, eu quero participar da venda. Porque isso é o que eu gosto, efetivamente. Administrar uma agência não é a parte mais legal, porque aí você tem que trabalhar com números, com projeções, com faturamento, com a relação de impostos, contas a pagar, contas a receber, gestão de pessoas, gestão de ativos. Cara, é um trampo. E eu diria que esse é o ônus, né, de você ter o seu próprio negócio. Você deixa de ser publicitário e se torna um administrador. E isso não vem da noite para o dia. Então, quando eu abri a agência, obviamente que eu não tinha nem um pouco de know-how nessa parte administrativa. Modéstia à parte, eu acho que a gente faz isso muito bem atualmente, sabe? Foram 17 anos atuando como presidente da Arpejo e também como diretor executivo da Ovo. E aí você acaba adquirindo a metodologia, aprendendo, fazendo cursos, conversando com pessoas que já têm negócios, e aí você vai desenvolvendo a sua metodologia. Eu acho que hoje a metodologia administrativa da Arpejo é muito bacana. A gente tem uma empresa super saudável, que tem um resultado legal, um crescimento recorrente. A cada ano a gente cresce de 20% a 30%. A Ovo Filmes também é uma empresa super saudável, que consegue manter a sua filosofia, a sua metodologia de trabalho, que cresce a cada ano também. Então, acho que a gente vem fazendo bem a lição de casa, apesar de não ser a coisa que eu mais gosto de fazer. Né? Tem que... famoso aprendendo fazendo, né? Eu nem imagino
como seria, né? Assim, só de pensar em eu vou ter que fazer a gestão financeira de um negócio desse tamanho, já me tiraria um pouco do sono. Cara, é danado. E olha, por exemplo, vindo para cá, eu tava já pensando a viagem inteira, né? Eu sou de Campinas, então 3 horas de viagem mais ou menos aí. E ano que vem a gente vai ter uma mudança tributária no Brasil que vai ferrar a gente, né? Vai mudar completamente o jogo. Então, prestadoras de serviço vão passar a ter uma cobrança de imposto de até 29%, quase 30%. Então, vai praticamente dobrar a nossa alíquota de contribuição. É claro que não vai ser já a partir do ano que vem. Como contratante. Como prestador de serviço, né? E vai ser uma transição que vai começar ano que vem e acho que vai até 2029. E tá uma bagunça isso, aí vai ter que se inteirar. Tá antecipando já a dor de cabeça. Eu já tô atrasado, por sinal. Deveria estar pensando nisso em julho. Tô aqui em novembro começando a pensar nesse novo formato. Então, de fato, vai mudar o jogo, sabe? Se tudo isso que está no papel, que o governo determinou acontecer, a gente vai ter muitas mudanças drásticas no nosso segmento. Mas é um papo chato isso aí. Vamos falar de outra coisa aí. Que isso não, mas é importante, é importante. Alguém que está vendo queria esse papo. Exato. Acontece. Então, e aí uma outra coisa que eu ia te perguntar, falando agora da tua equipe, né? Que você falou da fundação, da agência. Aqui na ilha a gente tem um olhar para a diversidade muito eficiente em relação a quem são as pessoas que decidem o quê. Uma ideia, ela chega aqui e ela é vista em óticas muito específicas, né? E gênero, e tipo de pessoa, enfim, sem imaginar a divisão, isso aqui passa. E eu já vi trabalhando com vocês que na Arpejo tem isso também, né? Eu já vi até você em outros podcasts falando sobre isso. Queria entender a importância para você. Porque hoje você falamos sobre isso no almoço, né? Tipo, você tá num lugar, mas atende cliente de todos os lugares, né? A ilha também atende Brasil, fora. Então é muito importante a gente ter mentes de estados diferentes, pessoas de tons diferentes para poder olhar para uma ideia de muitos jeitos. Como que vocês levam isso lá hoje na Arpejo? Legal, cara. A gente leva muito a sério essa questão da diversidade. E, primeiro, no ponto de vista de negócio, é fundamental. Porque a partir do momento que você tem diversidade, pode ser de gênero, pode ser de região, enfim, de qualquer diversidade que você pensar, ter um time misto gera um olhar mais completo sobre todas as demandas. Principalmente no momento da comunicação, que tudo pode virar uma pedrada, tudo pode virar um problema. Então você solta uma campanha achando que está abafando, que é uma campanha ótima, mas de repente tem um detalhezinho lá, uma coisa que incomoda determinado grupo de pessoas. Então quando você tem a diversidade, você consegue colocar aquela campanha, aquela pauta para todo mundo debater e entender. Então, sobre o ponto de vista de negócios, é excelente, porque evita de erros graves acontecerem. Também é um diferencial competitivo. Estávamos essa semana passada numa concorrência para uma campanha e essa campanha precisava de um contexto que tinha muita relação com o Nordeste. E nós temos uma base no Nordeste, olha que legal. Então eu peguei os meus criativos do Nordeste para criar essa campanha. Eu já saio na frente. Então quando você traz essa diversidade, você ganha diferenciais competitivos, você se protege de problemas que podem acontecer e você está fazendo o correto, né? Agora pensando em pessoas, você não pode pré-julgar um grupo por conta de uma escolha, de uma cor, de uma região, de qualquer situação. Então, de fato, na Arpejo a gente tenta ao máximo trazer essa diversidade. Mulheres na criação, por exemplo, é um tema super difícil de conseguir trazer mulheres, porque são poucas, infelizmente, que tem. O mercado está mudando agora, né? Já acaba que já tem um pouco mais. Mas a Arpejo sempre teve essa preocupação, por exemplo, de ter mulheres na criação, né? É um olhar completamente importante, diferente, que traz uma sensibilidade, traz visões diferentes para o nosso time de criação, né? Então isso é bom para negócios e é bom também para você fazer o seu papel de responsabilidade social como empresa, né? Sim. E eu até te perguntei isso também porque você se posiciona sem o menor problema com uma agência que está no interior. Eu já vi isso de você falando. E eu acho que hoje, a ilha hoje atendendo o mercado nacional, às vezes até usa a favor isso. Inclusive, esse é um dos assuntos, né? Que a gente começou a atender muitas capitais que não queriam a visão, exemplo, de um diretor de São Paulo de cena, que é uma visão cosmopolita fechada naquele universo. Né? Eu, como diretor de cena mineiro, peguei muitos filmes grandes nacionais, onde a agência, o criativo, não queria uma visão de um diretor de cena de São Paulo. Então a gente começou fomentando o mercado nacional primeiro, para agora entrar em São Paulo, e agora a gente entrou. Mas assim,
É interessante como o mercado também busca isso, igual você falou, um criativo do Nordeste. O criativo do Nordeste hoje ele é visto para várias campanhas no Brasil. Queria muito criativo do Nordeste, que a gente tem time de humor, a gente tem tempo de fala, né? Eu brinco muito em reunião que um redator, um roteirista, um diretor de cena mineiro, ele vai ter mais sensibilidade para questões emocionais e familiares, que ele transitou por causos, papos mais que falam mais sobre isso, sobre a criança, o pai, a ideia, né? E sobre distâncias afetivas também. Então, assim, eu acho que o que você pensa hoje? Você usa isso a seu favor hoje? Eu sei que não sei o quanto você tenta entrar, né? Com clientes que estão nas grandes capitais, mas você usa isso ao teu favor hoje? Pô, a gente está no interior, sim, mas a gente estamos buscando um mercado que, na verdade, ele é global. Exato. Eu acho que esse é um grande diferencial. Então, eu brinco que... Eu acho que o grande diferencial de uma agência de publicidade do interior ou uma produtora de filmes do interior, ela está na capacidade dessa empresa de conseguir pegar um roteiro, uma ideia, uma campanha e produzir com uma qualidade legal a um custo-benefício interessante. Eu acho que o mercado nacional, e aí quando a gente fala do mercado nacional publicitário, a gente está falando ali de São Paulo praticamente, né, que está com as maiores contas, eu acho que eles esqueceram como se faz coisas boas com pouco dinheiro. Sabe? E aí cai num lugar que inviabiliza muitas ideias e muitos projetos. Puta, olha que ideia legal que a gente tem, só que tem esse orçamento. Não dá para fazer. Esses dias eu estava conversando com um amigo que roda filmes lá em São Paulo, e ele falou que a discussão da produtora deles era que não tá dando para fechar conta com um filme de R$1 milhão. Joga pra cá. Como assim, cara? Não dá para fechar conta com um filme de R$1 milhão? Não tá batendo a planilha. E aí, cara, o que a gente faz aqui com R$1 milhão? A gente faz uma baita de uma campanha, né? E eu acho que esse é o grande diferencial do interior. A gente consegue fazer muito com pouco. E, consequentemente, a gente vai crescer. Esse discurso funciona muito bem para a produtora de vídeo. Então, eu, por exemplo, estou tendo agora com a Ovo Filmes a oportunidade de rodar para algumas grandes marcas, mas eu não pego os principais materiais dessas grandes marcas. Eu pego aquele filme que a produtora de São Paulo não quis, que não coube no orçamento deles. Então, manda para o interior que a gente resolve. Mas isso, naturalmente, vai gerar mais nome, mais portfólio, mais bagagem. Aí, daqui a pouco, é um filme maior. A escadinha que a Ilha... Quanto tempo a Ilha tem já? 26 anos agora. A escadinha que a Ilha está fazendo há 26 anos, né? E que está hoje conseguindo fazer um trabalho incrível aí, nacionalmente reconhecido. Mas não foi sempre assim. Tenho certeza que começaram pequenos. Então, tem que ter paciência, tem que ir devagar, aos poucos, um degrau de cada vez. E aí você chega lá. Esse discurso para a produtora funciona bem para mim. Então, eu estou conseguindo mostrar, olha, me dá essa grana aqui que eu faço, cara. Deixa eu entregar para você ver. Isso, show de bola. Na área da publicidade, eu não vou falar que é um preconceito, que eu acho que não é a palavra certa. Mas assim, quando a marca tem um grande orçamento, exemplo, tem um orçamento aqui anual de 100 milhões. Ele vai querer entregar esse orçamento para provavelmente uma agência que demonstre ter capacidade de administrar aquele orçamento. Eu acho que eu tenho capacidade para isso. Mas ele não está convencido disso ainda. Por quê? Ele pega meu portfólio, ele vai ver as marcas que eu atendo, orçamento de 10 milhões ano, 5 milhões ano, 15 milhões ano. Ele não sente ainda, peraí, eu vou entregar para esse cara aqui, eu vou entregar para um grupo de agências extremamente reconhecido no Brasil e no mundo, que tem as maiores marcas do mundo dentro da sua carteira. Então, naturalmente, essas grandes marcas, quando tem muito orçamento, elas se sentem mais seguras deixando o orçamento nessas grandes agências. Então, fica um núcleo super fechado. E essas grandes agências fazem parte de grupos. Né? Então, grupos de 30 agências ali. É difícil a gente conseguir quebrar esse lugar. Aí depois a gente tem um segundo mercado, um segundo tier, que são as agências grandes independentes, que aí ficam com as marcas nacionais de grande volume. E aí depois vem o terceiro tier, que é o nosso, que é o segmento de marcas grandes, renomadas, mas que não tem uma cultura de investimento em comunicação tão alto, que ficam ali na casa dos 5, 10 milhões e que procuram agências como a nossa. E que são marcas que investem bastante em mídia, né? Apesar de não ter uma... Né? Exato. A gente vê bastante na mídia, né? Tem que fazer a equação funcionar, né? Fazer mídia, mas não deixar de fazer uma boa produção. Sim. Eu brigo muito com isso. Isso é uma recorrência desse tipo de marca, né? Porque às vezes eles querem pôr tudo em mídia, mas como diz
né, a teoria da comunicação, o meio é a mensagem é o meio, não adianta nada você ter a divulgação, a disseminação da mensagem com uma mensagem pobre, uma mensagem mal produzida, mal criada. Então você tem que ter uma campanha boa, com qualidade, e aí você consegue atingir mais pessoas, engajar mais pessoas com a mídia que você vai fazer. Foi o exemplo da campanha que a gente rodou junto, né, cara? Sim, exatamente. Tipo, nossa, eu lembro de você mostrar pra mim a tua ideia era um desenho no papel, cara. Eu levei isso pra alguma palestra, inclusive. Olha você mostrando a carinha feliz, a carinha triste boa. do filme. E essa campanha é legal, porque eu vou contextualizar. A gente fez uma campanha para uma marca de arroz, e essa marca era um filme de comédia, e no meio da produção, aquela coisa da paixão. Tinha saído do banho, tava lá, sentado, assistindo televisão, veio uma música famosa na minha cabeça, que se encaixava perfeitamente com a campanha, que era A Mais Tudo Passa, do Nelson Ned. E aí, cara, mano, vamos pôr essa trilha no filme, show de bola. Beleza, fui orçar o valor da trilha para usar, para licenciar a trilha. Era basicamente o valor do filme. Então, assim, o cliente investiu lá um X no filme e agora teria que investir mais um X para licenciar a trilha. E todo mundo na agência falou, não, o cliente não vai aprovar, vai comer verba de mídia dele, ele vai perder espaço na televisão porque ele vai ter que tirar dinheiro de lá, tarará. Ninguém estava acreditando que seria possível a gente reverter esse jogo. Cara, a paixão novamente. Peguei meu carro, cliente 300 km de distância da minha agência, fui até ele pessoalmente, coloquei na mesa. Deu play nos dois filmes. Dei o play nos dois filmes, com a trilha licenciada, sem a trilha licenciada. E aí eu fiz uma conta de matemática com ele. Falei, olha, você está preocupado que você vai ter que tirar dinheiro da mídia para pôr na produção do filme. Você vai perder. Né? Então, porque eu vou ter que tirar dinheiro que eu ia pôr na Globo, por exemplo, no SBT, e vou ter que comprar uma trilha licenciada. Você está com a sensação que você vai perder, né? Aí eu questionei ele o seguinte: qual campanha que você assistiu agora engajou mais? Essa aqui, com a trilha licenciada no Nelson Ned, ela engaja muito mais. Ela retém muito mais atenção. Ela gera muito mais conversa, visibilidade, viralização. Então você concorda comigo que o dinheiro que você vai perder na mídia comprada, você vai ganhar na retenção da mensagem? Então você não está perdendo? Aí ele convenceu. E fizemos. Isso aí... Então, é um jogo, sabe? Você tem que investir tanto na produção e quanto no planejamento de mídia para divulgar, né? E claro, o molho não pode sair mais caro que um peixe. Aconteceu alguns casos na agência. E isso só funciona porque o filme estava bom também, né? Se você tentasse isso com um filme que não estava bom, também não ia adiantar nada, né? Exatamente. Então, é um conjunto, sabe? Sim. É um conjunto da qualidade da campanha, da criatividade. A ideia, né? E aí, obviamente, que não adianta também você fazer um filmão bonito e não ter dinheiro para veicular esse material. É o que eu brinco com alguns clientes. Você compra uma Ferrari e não tem dinheiro para pôr gasolina e sair com ela. Então, fez uma Ferrari? Vamos sair na rua com ela, né, gente? Vamos pôr esse material na rua aí. E eu acho que você é um cara que deve concordar comigo nessa... A gente teve aqui bons convidados também. Falamos sobre isso com o diretor executivo da JOR, lá, a agência do Rio de Janeiro, bem interessante. Fizemos matéria de Coca-Cola com ele recentemente. A gente falou sobre isso, que é aquela, parafraseando o Chorão, né? Que é molduras boas não salvam quadros ruins, né? Que é essa eu acho que isso está muito aflorado hoje em dia, que eu vejo... E aí, acho que você deve ter errado nisso também. Eu já errei muito como diretor nisso, que é... ter um filme ou uma ideia, ou mesmo fora do filme, na parte gráfica, aí uma coisa que ela é só craft. Que ela, a ideia mesmo, ela é frajuta, sabe? Cara. Você tem um insight já pensando no visual mesmo, mas o insight não... Qual é a essência, né? Né? E aí eu acho que hoje eu brigo muito por isso. Às vezes eu vou dormir até falando, cara, será que é o meu lugar numa agência, na verdade? Porque eu sou tão apaixonado por essa coisa da... Sabe, de onde a ideia surgiu, que forma que ela tem antes dela virar o filme, né? Você acredita nisso também? Que aí, o lance ainda assim, entendeu? E quando eu falo que o lance é a ideia, depois também. Teve um insight incrível, beleza. Mas é a ideia de como a produtora decupou, de como o diretor olhou para aquele material. Essas ideias são o lance, não o grande equipamento com craft pro grande ator brilhar, com uma grande diretora de arte, colocar um negócio. Não, tem um lance também de quais são as ideias por trás disso, né?
Cara, eu já vi, já aconteceu de tudo, já, como você deve ter acontecido também, né? Eu já vi ideias boas no papel, que não viraram um filme bom no final. Já vi ideias relativamente fracas no papel, viraram um filmão depois. Né? Mas na teoria, como que deveria funcionar? Eu acho que é todo mundo agregando no trabalho. Se todo mundo consegue agregar no trabalho, no final ele vira uma obra de arte. Então, recentemente, agora a gente estava discutindo, falando de um filme que a gente gravou aqui para Santa Massa, um filme do vampiro. Depois assistem aí, no nosso canal da Arpejo, ou no canal da Santa Massa. E eu fiquei muito feliz com esse resultado, porque você olha para o papel, o roteiro já te fazia rir. Que delícia. Aí, poxa, agora vamos partir para a produção dessa campanha. A escolha do ator, a direção de arte do filme, a trilha, cara, tudo. A direção de cena, a fotografia, tudo foi agregando e deixando o produto melhor. Quando isso acontece, é maravilhoso. Foi o que aconteceu com a nossa campanha do arroz. Os atores agregaram pra caramba. A trilha agregou pra caramba. A direção de fotografia, a direção de cena. Isso é uma delícia. Quando você vê que todo mundo junto conseguiu entender a essência do projeto e conseguiu construir alguma coisa agregada, sabe? Isso é o que deveria acontecer com todas as campanhas, mas obviamente que às vezes não acontece, né? Às vezes a gente tem algumas boas surpresas. Sim. Às vezes o cliente está conversando de uma coisa também que a gente não consegue mexer e tem essa parada, acontece também, né? Agora, pergunta uma coisa para você, Fábio, tem uma opinião, acho mesmo, de um cara que está no mercado há um tempo, que tem visão aí de negócio. A Ilha, ela anda, falamos sobre isso no almoço também, que a gente almoçou junto toda hora falando sobre isso. Já teve um podcast. Não filmado aí. A gente anda às vezes na contramão aí da galera, que é ter bastante gente, e principalmente não é nem o número de pessoas, é ter muito equipamento disponível para ter um turning point, uma virada às vezes na negociação, que é, cara, beleza, mas tem uma câmera aqui que ela faz uma diferença gigante, ela tá aqui do lado, inclusive aqui do lado do estúdio, né? Eu sei que você teve pouco acesso aí, mas queria tirar o que você viu aqui, que você acha que isso agrega, assim, tipo, puxando uma sardinha pra ilha aqui agora. Claro. Você acha que olhando pra isso tem uma diferença aí na hora da agência escolher uma produtora? Porque assim, eu sei que no final das contas, diretor, quem vai olhar pra minha ideia, quem vai cuidar dela, mas passa uma segurança também, né, cara? O espaço. Com certeza, cara. Bom, a gente também, antes de falar da ilha, antes de fazer o merchan da ilha, fazer o merchan da Arpejo agora. A gente recentemente... Também prédio novo, mesma coisa, exatamente. Né? Isso transmite alguma coisa, né? A gente tá falando de comunicação. Então eu tenho que mostrar a estrutura, eu tenho que mostrar que eu tenho capacidade para atender bem um cliente. Até o vídeo do prédio tem que ser legal, né? Exato. Até o seu vídeo da sua estrutura tem que ser legal. Então quando a gente chega aqui e vê toda essa estrutura, cara, que vocês têm, quantidade de equipamentos, um cofre para guardar os equipamentos, isso é maravilhoso isso. Então demonstra de fato que vocês são muito bem estruturados e que vão dar conta do recado. Eu brinco, na produção audiovisual, eu faço um comparativo com corrida. Tá? Corrida de rua. Ai, Gabi. A Gabi gosta de corrida? Gabi é atleta quase. Que legal. O seguinte comparativo. Eu corro hoje 5 km, consigo correr bem. Tá? Então faço um pace de 30 aí mais ou menos. Não me canso, corro bem e tal. Se me mandarem correr 10K, que é 10 km, né? Eu vou conseguir correr. Vou chegar um pouquinho com a língua de fora, mas vou terminar a corrida. Se me mandarem correr 15 quilômetros, talvez eu chegue desmaiado, mas talvez eu chegue. Mas se me derem uma maratona ou meia maratona para correr, eu não vou conseguir. Porque eu não estou estruturado para isso. Entendi. Tá? Então, acho que a produção audiovisual é a mesma coisa. Então, hoje, falando da minha produtora, se me derem um orçamento muito grande, talvez eu me perca. Porque eu não tenho estrutura para atender um orçamento muito grande. Eu nunca corri essa maratona. Entendeu? Entendi. Agora, se eu entregar para a ilha, que já está acostumada a correr maratona aí toda semana, com essa estrutura que vocês têm, vocês vão tirar de letra. Então, eu acho que, para quem trabalha com a RTV, que está aí nas agências de publicidade, contratem a Ovo Filmes também, que ela é legal, mas talvez tem jobs que eu não vou conseguir rodar. Porque eu não estou acostumado a correr essas maratonas, entendeu? Orçamentos muito robustos, projetos muito complexos, e a gente tem que reconhecer o nosso lugar. Sim. Volto a falar, é uma questão de treinamento e escadinha. Então, talvez daqui uns 3, 4 anos eu consiga rodar um filme super complexo. Hoje não é o meu foco. Prefiro correr os 5K, os 10K bem, né? Sim, do que tentar ficar fazendo meia maratona e morrer.
É isso mesmo, né? O lance da escadinha acho que é o melhor argumento. E aí, quando você olha para a estrutura da ilha, é isso que passa, cara, que vocês têm capacidade para rodar qualquer filme para qualquer agência do Brasil hoje, cara. É isso que eu sinto. Legal. E uma outra coisa, Fábio, que eu acho que é muito interessante, que a gente conviveu com isso junto. Você tá num ano, acho que fenomenal disso, enquanto criativo também, que é as coisas dos prêmios, né? A gente teve até uma palestra lá no Clube de Criação, a gente patrocinou o Clube de Criação esse ano, que cara, existe uma busca incessante por prêmios, que é ruim, e ao mesmo tempo existe uma coisa boa nisso, que é, cara, a minha ideia precisa ser criativa. Tipo, tem um lugar legal na competição do prêmio, que é você olhar não apenas para o resultado do teu cliente, mas você poder olhar para uma ideia tão criativa que também vai gerar um resultado que você não está esperando, né? Exato. E aí eu sinto que vocês estão alinhados com isso, né? Estão ganhando prêmio, mas também estão preocupados com os teus clientes, né? Como que você vê esse jogo aí? Cara, eu sou um defensor, eu sou um apaixonado dos prêmios. E aí eu vou contar, para mostrar a importância deles, tanto para a empresa quanto para pessoas, eu vou contar a minha história. Então, eu trabalhava nas Óticas Carol há 20 anos atrás. E quando eu entrei nas Óticas Carol, era uma pequena rede de óculos, tinha 10, 12 lojas. E ela era considerada uma das piores... era motivo de chacota as propagandas deles. Não eram boas, eram muito ruins. E quando a gente entrou, juntamente com um time que estava lá com a gente começou a mudar isso e fazer campanha relativamente bacana. Relativamente porque dentro da verba que a gente tinha, né? Que era uma rede pequena ainda. Mas a rede foi crescendo por conta e mérito da administração do pessoal das Óticas Carol e, por consequência, aumentava o volume de investimento em publicidade, em criação de campanhas. E até que chegou um momento que a gente ganhou um prêmio importante, que é o Profissionais da Rede Globo, com as Óticas Carol. E nesse momento, quando a gente ganhou esse prêmio, a marca já não era vista como motivo de chacota com as campanhas ruins. Ela já era vista com uma áurea super positiva, porque fazia campanha boa. E aí, quando eu entrei para trabalhar na Carol, os caras, você está trabalhando lá, motivo de riso. E quando eu saí da Carol e fui montar os meus negócios, caramba, você trabalhava na Carol. Olha só como muda a percepção de marca. Tem uma percepção grande de marca. E aí aconteceu uma coisa legal. Quando eu ganhei esse prêmio com a Carol, eu cheguei à conclusão que eu queria dar o próximo passo da minha carreira, que era fazer uma pós-graduação na ESPM. Só que quando eu fui ver o valor da ESPM, não cabia no meu salário, era praticamente o valor que eu ganhava como publicitário lá. E aí eu resolvi mandar o meu currículo para algumas faculdades para tentar conseguir uma vaguinha de professor e com isso pagar minha pós-graduação. E caiu esse currículo numa universidade que tinha acabado de ver que eu tinha ganhado esse prêmio importante, relevante, e por isso eles me chamaram para dar aula lá. Olha a importância de um prêmio. Sim, sim. Mudou a percepção de marca da Óticas Carol, mudou a minha carreira, porque eu me tornei professor e consegui fazer minha pós-graduação na ESPM. E também, com isso, depois de alguns anos, eu resolvi abrir a minha própria agência e não perdi essa filosofia de buscar criar campanhas criativas e buscando e almejando os prêmios. Então, o prêmio faz bem para a marca, para o anunciante, porque dá visibilidade e a visibilidade exponencial, que quando um vídeo viraliza, meu amigo, eu já tive campanha, por exemplo, que teve mais de 40 milhões de visualizações orgânicas. Para você comprar 40 milhões de visualizações pagando, né, seja na televisão ou seja na internet, você vai pôr aí uns 200 mil reais, talvez. E aí a gente consegue isso de uma maneira natural. Então, é bom para o anunciante, é bom para a agência. A Arpejo cresceu, a gente hoje está completando 17 anos de existência e ela cresceu bastante graças a essa cultura da criatividade. Então, ajuda a sua agência e muda trajetórias de profissionais. Eu era um funcionário das Óticas Carol, hoje eu tenho uma das maiores agências do interior paulista, graças a uma virada que teve um prêmio envolvido. E você vai atender a Óticas Carol? Não, mas olha que legal. Agora, mês passado, cara, a gente fechou um contrato com a QOculus. QOculus é uma rede de franquias que, quando o fundador da Carol cresceu, desenvolveu, eles venderam o grupo para uma marca italiana chamada Luxótica.
E aí ele teve que ficar um tempo off no mercado, né? Por não compete, questão de compliance aí. E depois que venceu esse tempo, ele resolveu abrir uma outra franquia de óculos, chamada Aqui Óculos. E aí ele abriu, se desenvolveu. Hoje ele está já com 100 lojas e lembrou de mim. E eu estou atendendo Aqui Óculos aí, agora. Tá vendo? Aí a importância do prêmio, galera. Tá vendo? Cara, faz a diferença, meu. Faz a diferença. Faz a diferença na vida dos anunciantes, faz a diferença na vida das agências, faz a diferença na sua vida profissional. Não, eu também... A minha trajetória profissional não existe sem a minha trajetória de prêmios. É o que mais me vende como diretor até hoje. Exato. É o lance de ser bem premiado, de sempre estar nas premiações. Isso é muito importante. Uma coisa que a gente sempre pergunta aqui, Fábio, principalmente para quem está na área de criação, que a maioria dos nossos convidados são de agência na parte criativa, você tem alguma coisa que você não realizou, aqui como criativo, tá? De criação, que você não realizou ainda, mas, cara, queria muito fazer isso, cara, não fiz. Dá um exemplo daqui do Thales Ideatori, que ele sempre quis rodar com um grande atleta a nível nacional, uma campanha para um cliente dele, porque ele é um cara do esporte e tal. Uhum. Você tem alguma coisa, alguma ideia, ou de filme, ou de, sei lá, de peça, que você não realizou ainda, que você quer, muito trazer para um cliente teu, assim, sabe? Cara, eu não é um ponto difícil. Eu acho que eu nunca parei para pensar assim sobre, por exemplo, um atleta, uma celebridade ou um tipo de campanha, mas o que eu quero fazer ainda e um dia eu vou fazer é ganhar um prêmio internacional. Então, a gente está buscando esse caminho. É um caminho longo, porque tem que ter uma junção de fatores: investimento adequado do cliente, uma marca com visibilidade, uma ideia boa, obviamente, tem que ter. Então é uma sequência de coisas que precisam acontecer para você conseguir chegar lá. Mas eu sonho muito com isso, com um prêmio internacional de grande calibre, e acho que um dia a gente alcança, cara. Eu tô mirando em Cannes também, nos próximos anos, vamos ver. Quem sabe, né? Bem difícil, mas... É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Não. Essa foi uma boa resposta. Ela é versátil, assim, né? Tem muitas coisas em relação a formatos que eu também não fiz ainda, que eu queria muito fazer, materiais mais longos, né? Mas tem bastante coisa ainda. Sobre produção de vídeo, assim, falando de produtora, eu tenho vontade de fazer um curta-metragem, um documentário legal, mas ainda acho que não tenho a ideia e o tempo e o dinheiro. Só faltam essas 3 coisas para fazer. E a gente tá falando de formatos mais longos, né? Aqui também já é um assunto recorrente, inclusive, do podcast também. Uhum. E um dos meus materiais mais legais desse ano foi um mini-doc para Caixa, que tinha os atletas olímpicos, tudo. Foi o meu material mais legal esse ano, e é um material que eu olhei e falei, equipe pequena, filmando a galera lá treinando, será que vai? Cara, é impressionante como... o conteúdo tem esse poder, né, cara? De você... Eu tava olhando para a criação do material e aí, dessa vez, sem me preocupar nem um pouco como isso vai chegar ao público, né? Tô criando um material autoral de conteúdo, né? Uhum. E a resposta sobre ele foi melhor do que os materiais onde eu tava, às vezes, totalmente não, mas muito centrado em como o público vai receber aquela ideia. Sabe aquela coisa de confiar mais... Tem peça que eu confio menos em mim e mais no resultado que ela já vai ter, assim, que ela precisa ter. Uhum. E aí, quando eu inverti isso, esse ano passei pela experiência de... Até a gente falou sobre isso, né? Sobre olhar para a criatividade mais do que os dados, mas é um pouco disso também, né? Confiar mais no que eu acho que vai funcionar. Cara, isso do que o que todo mundo me disse e realmente deu certo, cara. Ter essa confiança é um negócio foda, né, cara? Você tem um pouco disso, né? Eu sinto isso em você. Eu tenho uma tese que é a seguinte: a gente não pode ser escravo do algoritmo. A partir do momento que você é escravo do algoritmo, você já está um passo atrás de que todo mundo. Claro, você vai ter que normalmente fazer muita coisa buscando atender o algoritmo. Agora tem que dançar, agora tem que pular, agora tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo. O algoritmo dita a regra da publicidade hoje. E aí sai todo mundo fazendo igual. E quem se diferencia? Quem que se diferencia efetivamente é quem acredita na ideia dele, acredita no formato dele e faz um negócio diferente, um craft diferente, um material com qualidade. Então, o que chama a atenção efetivamente, que sai desse lugar comum, são as pessoas que ousaram a quebrar um pouquinho essa lógica do algoritmo
Então tá todo mundo fazendo vídeo de 15 segundos, é isso? 15 segundos vertical? Ok, vamos meter um filme de 2 minutos e 30 aqui. Vamos fazer um filme de 3 minutos. Esse que eu fiz tinha 5 e alguma coisa, 5 cacetadas. É danado, é verdade, que existe uma grande tendência de a gente perder engajamento e audiência ao longo do tempo, porque as pessoas não têm hoje mais paciência para assistir. Mas se o conteúdo for bom, as pessoas, dependendo da plataforma que você colocar, as pessoas podem assistir. Então, eu acho que a gente, como publicitário, precisa acreditar mais nas nossas ideias, no nosso feeling, porque isso nos leva a lugares não trilhados. E os lugares não trilhados são exponenciais. A partir do momento que você vai para um lugar trilhado, ele já... Existe uma projeção de resultado. Legal, vou fazer um filme de 30 segundos, com call to action assim, com texto copy assado, que eu vou... Né, todas essas técnicas aí para engajar, para converter. Cara, você vai fazer isso, você sabe onde você vai chegar. Isso tem que ser feito em alguns momentos, ok. Mas em alguns outros momentos você tem que dar essa liberdade para você não ser um escravo do algoritmo e produzir alguma coisa diferente. E o diferente chama atenção. E às vezes você vai fazer uma coisa tão legal que você vai puxar o algoritmo, né? Você vai laçar ele, né, cara? E pegar, né? Eu penso muito isso também, cara. Tem coisas que a galera quer assistir que a gente não fez ainda. A gente precisa criar do zero, né? Pra fazer. Ô, Fábio, a gente tem uma brincadeira que quando ele vai se aproximando do final aí do programa, que é trocar uma ideia sobre repertório mesmo, assim, sabe? Acho que até um lugar legal que a galera começa a caçar nesse repertório referências, né? Então eu vou te perguntar umas coisas aqui aleatórias, você me responde o que você lembrar, o que você sentir, o que você tiver vontade. Beleza. Tá? Primeiro eu quero saber o seguinte, qual que é o filme da tua vida, tá? O filme da tua vida não é o melhor filme, não, é o filme da tua vida. Qual filme é esse? Cara, eu sou apaixonado pela trilogia Matrix. Belíssima resposta. Trilogia? Tem um quarto que eu não considero. Perigosa. Ah, não, quarto? O quarto eu não considero. O quarto, quem não assistiu, não assistam, tá? Eu assim, foi um filme muito vanguardista pra época que ele foi feito, né? A tecnologia. A trilha, tudo. Putz, cara, eu amo esse filme. Tudo, né? Cara, o filme é pura expressão, né? E ter Rage Against the Machine na trilha ainda deixa isso mais descarado ainda. Uhum. Inclusive Matrix 1 tem o lance de seguir o Coelho Branco, que é um aforismo filosófico, é um filme cheio de filosofia muito. e analogias de cabeça. Com contextos bíblicos, é muito bom, cara. Eu lembro até de ter esse papo, Fábio, de filmes que mudam a tua percepção do mundo de alguma forma. Matrix, com certeza, tá nisso com certeza, que é acho que a maior referência disso é Tubarão, né, que minha filha tem 2 anos e 2 meses. Filha, o que tem na praia? Ela faz assim, meio que fala musiquinha. Pensa, né, cara? Mudou a percepção de mundo de várias gerações sobre uma coisa, que é o tubarão ser um bichão e tudo. E o Matrix tem esse potencial, né? Será que a gente tá aqui mesmo? Será que... Ainda mais em época de inteligência artificial, né, cara? Você começa a duvidar das coisas. E aí, assim... Pode ser um filme, não precisa ser um filme, mas... E a peça publicitária que mais te marcou, assim, na nossa... Na tua vida mesmo, pode ser antiga, tá? Geralmente mas pode ser nova também. Tá. Pra mim, a peça publicitária que mais me chama a atenção... Eu tenho 2, mas eu vou na mais antiga. Tá. Que é o comercial do Hitler, da Folha. Que vai... É possível falar possível falar... Uma mentira só falando verdades. Só falando verdades. Ai, cara, é simples, né? Assim, né? Eu acho isso, assim, espetacular. Que é um filme simples. É o check da Volkswagen, né? O check da Volkswagen, maravilhoso. É um filme simples que em qualquer época que você fosse produzir aquilo seria barato. Mas com uma ideia tão boa, né? Forte demais. Então, para mim, essa é uma referência. A gente falou do check da Volkswagen, inclusive, aqui em algum podcast, que falava o seguinte, que tem um flanelinha de ideia, ou caçador de perrengue na ideia, que ele atrapalha, às vezes, uma ideia genial, que é o seguinte, mas checar 2 vezes quer dizer que o seu negócio não é bom e tal. E aí, é o momento que o criativo fala assim, foda-se. Tipo assim, porque a ideia é muito boa, esquece isso, não entende, olha pra ideia crua, né? Pô, animal forma o logo, né? Tipo assim, cara, é essa parada, né? Exatamente. E assim, pra mim o residual que fica tudo que é checado 2 vezes tem a maior garantia de estar mais bem feito, né? Tal. É só olhar pra ideia, né? Muito com calma. E música, cara? Banda, alguma coisa assim que... Bom, até aproveitando, arpejo vem de uma técnica musical. Sim. Então, quando um guitarrista vai fazer um solo, um saxofonista, ele está usando
um arpejo. Então, só para aproveitar a deixa aí. Ah, sim, então, sim. arpejo é você pegar as notas do acorde e tocar separadamente para fazer um solo. Então, ela é uma forma de você improvisar, mas usando uma técnica, que eu acho que o que a gente tem que fazer na publicidade, né? A gente tem que ser criativo, improvisar, mas baseado em técnica. Sim. Não tem essa correlação. Falando isso, eu fui músico no meu passado. Não músico, mas... Mais um cara que deu certo na publicidade, no audiovisual, que é um músico frustrado. Exatamente. Em algum Aqui momento temos vários. percebi que eu não ia dar certo, que eu não tinha o talento que eu achava que eu tinha, e eu parei. Guitarrista? Fui guitarrista por muito tempo. Tocava com Black Power. Agora não sobrou nada aqui. E aí, cara, eu sempre fui muito fã de Red Hot Chili Peppers. Nessa vibe mais calmo sua ainda era assim também? Ou tinha outra vibe? Pink Floyd. Então eu sou muito desse rock mais... Um pouco do rock clássico e um pouco do rock dos anos 2000, aí, progressivo. Né? Chili Peppers, pra mim, puta, uma banda boa. Meu, terceiro podcast consecutivo Red Hot Chili Peppers pode pedir música. Eles já vi ouvindo os caras, hein? Caramba, aqui. Cara, que força. É demais. E o outro diretor de cena aqui, o Down, ele não gosta de Red Hot Chili Peppers. E aí ele fez 2 podcasts comigo que a resposta foi Red Hot Chili Peppers, você também, caramba. São idades diferentes, pessoas totalmente diferentes, viu? É muito bom. Os caras mostrando força pra parada. Mas curto muito um Pink Floyd também, alguma coisa um pouco mais clássica aí. Legal. E aí tem uma que acho que você pode ter uma resposta diferente também. Tem algum livro que marcou a tua vida, a tua trajetória? Não se é negócio, não, tá? Tá. Tua percepção de mundo mesmo. Cara, eu gosto muito de ler biografias. Então, aí cai o lado empreendedor, não o lado artístico do Fábio, né? Não o lado publicitário. Então, todo empreendedor de sucesso do Brasil que escreveu alguma biografia, provavelmente eu já li. Eu adoro consumir isso, adoro. E aí eu gosto, deixa eu ver, do que mais me chamou a atenção. Deixa eu ver aqui. Pode com calma, tranquilo. Eu acho que a biografia do Abílio Diniz, cara. Abílio é o... Do Pão de Açúcar. Ah, tá. Eu acho que... Eu ia falar que era do Shoptime, né? Mas não é isso não, né? Não. Abílio Diniz é muito legal. Gosto bastante. Tem uns perrengues no livro também? Muito perrengue, é legal. Mas assim, eu gosto muito. Todos os livros assim possíveis de biografias de empreendedores eu tento ler. Pra me inspirar e tentar aprender um pouco com esses caras. Eu sou muito fã de biografia também, de diretor, leio mais de artistas, mas é um formato que agrega muito, né? Outro muito bom de também pensar. É dos 3 fundadores lá da Ambev, o Sucupira, o Lehman, esqueci o terceiro. Mas é muito legal também a biografia deles. Você pratica empreendedorismo, Fábio? Tipo assim, eu sei que tem como praticar isso, né? Experimentar ideias novas. Como é praticar empreendedorismo? Então, eu também não sei. Mas eu sei que existe... Hoje em dia tem uma ciência, né? Por trás de empreender. Tem gente que fala até de arte de empreender, até polêmico. Cara, eu sou um cara meio esquisito pra isso. Eu não sei porquê, mas eu te vejo nesse lugar. Não sei se você se posiciona bem nisso, mas eu consigo... Eu te vejo sempre com o empreendedor está sempre ali, que é uma percepção que eu não tenho com todos os CEOs e tal, diretores de agência. Eu sou um pouco... Eu não sou muito romântico com esse negócio de empreendedorismo, assim. Por exemplo, tem muita gente que fala que 17 anos de empresa, você construiu uma empresa super legal, né? Isso não foi sorte, isso foi trabalho. Eu discordo. Foi muito, muito, muito trabalho, mas em algum momento da minha jornada teve que ter uma sorte. Não, concordo 100% Então, com isso, eu não sou esse cara aí, o coaching, que fica gravando vídeo falando que você tem que tomar banho com gelo lá naqueles lugares. Shot de limão exato. Açafrão pra começar o dia. Cara, que acordar 3 da manhã pra mentalizar. Mano, não. Eu acho que o que eu vim fazendo ao longo desses 17 anos trabalhando com muita seriedade, com muita profundidade, com muito profissionalismo. E aí tem um conceito que eu gosto muito que chama-se boa sorte. Você sabe o que é a boa sorte e a diferença para sorte? Não, me explica aí. Vamos lá, sorte é o seguinte, você vai lá e ganha na cena. Isso é sorte. Sabia que 80% das pessoas que ganham, isso é uma pesquisa americana, mas provavelmente se reflete no Brasil. 80% das pessoas que ganham na Loteria Federal nos Estados Unidos, 5 anos depois elas estão mais pobres do que quando elas... Antes de ganhar? Tenho certeza disso. Porque isso é sorte. Sorte é quando vem uma oportunidade, mas você não está preparado para abraçá-la. E a boa sorte é quando a oportunidade vem e você está preparado para abraçar. Então a minha prática do empreendedorismo é isso. Todos os dias eu tento estar preparado.
Para um dia, quando a oportunidade bater na minha porta, eu agarrar ela e não soltar. E é isso que vem acontecendo nesses 17 anos, vem dando certo. Cada dia uma oportunidadezinha aparece. E aí eu agarro essa oportunidade e não solto. Sim. E então, a minha forma mágica, ou a minha forma prática de exercer empreendedorismo, é sem romantismo, é sem me colocar no lugar de um coaching com ideias mirabolantes, é fazer o bem feito todos os dias e quando a oportunidade aparecer, enxergá-la e abraçá-la. E estar preparado para dar conta dela. Eu respondi isso uma próxima vez também, que é... mas, cara, qual que é o teu maior talento de verdade? Eu falei, cara, eu nem consigo olhar pra mim com essa coisa de... Foi tanto exercício, estudo, prática, que é olhar pra coisa de talento. E aí eu respondi uma coisa muito parecida, que é... Eu sempre soube olhar pra oportunidade de um lugar interessante. Eu sempre estava preparado para quando ela passasse por mim, eu conseguir o famoso navegar nela. Exatamente. Cara, isso é... E aí, eu vou... Ótima dica, hein, galera? Eu vou aí para quem quer empreender, né? Vou fazer mais uma analogia com corrida aqui, que é uma coisa que eu gosto. Todas as minhas corridas, eu uso um aplicativo para registrar as minhas corridas. O Nike Run, lá tal. E eu estava vendo lá alguns dados, algumas estatísticas. Eu tô a 300 quilômetros de chegar numa marca de 5.000 quilômetros rodados, percorridos. 5.000 quilômetros. Cara, dá para ir de São Paulo a Fortaleza, correndo. E aí eu entrei no ChatGPT e perguntei pro ChatGPT, cara, quantas pessoas conseguem atingir essa marca de 5.000 quilômetros rodados? Aí ele fez lá algumas pesquisas, algumas projeções, e ele chegou a 1%. 1% da população consegue chegar a 5.000 quilômetros rodados. Aí vocês devem estar pensando, então você é um baita de um corredor, deve correr um pace de 3 aí, você deve ser quase um ultramaratonista. Não, eu corro num pace de 6, que é um pace medião. Qualquer um que treinar 3, 4 meses vai conseguir fazer um pace de 6. Só que eu faço isso recorrentemente há 10 anos. Não é a velocidade, sim. É a persistência. A persistência me levou a um lugar exclusivo de 1%. A mesma coisa para arpejo. Não é a explosão, lancei um negócio aqui, tá sucesso, 1 ano de empresa, tô bombando. Não, é a recorrência, é a persistência. Me levou a um lugar que eu estou provavelmente entre 1% das agências de publicidade do Brasil. Persistência e recorrência. É melhor do que talento. Pronto, pega esse corte aí, galera. Ô, Fábio, obrigado pela presença. Imagina, estamos cara. Encerrando. Foi muito legal, cara. Falamos de coisa aqui. Falamos de todos os assuntos aí. Essa caneca é um presente nosso pra você. Olha. Pra você pôr na tua mesa lá. Beleza, hein? Show de bola. Aqui tá com o logo da Ilha. Tem a Ilha do Ilha Cash e do outro lado do Ilha Cash. Boa. Obrigado pelo convite. Obrigadão. O Bruno eu já conheço há um tempo, a gente já rodou algumas coisas juntos. Não fizemos ainda trabalho com a Ilha, mas com toda certeza em algum momento vai dar certo. A gente vai rodar alguma coisa junto. Aí eu tenho maior admiração pelo trabalho de vocês. É uma referência para qualquer produtora de vídeo do interior paulista. Vocês são referências. Para a Arpejo também, vocês são uma referência. Tenho certeza que algum dia aí a gente vai rodar material junto. Valeu, obrigadão. Galera, siga a gente nas redes sociais. Não se esqueçam. Curtam, compartilhem. Até a próxima. Sucesso. Valeu. Valeu, Fábio.